Olá, vamos conversar sobre um tema que é profundamente humano, sabe? Aqueles momentos em que o tropeço não é numa pedra na rua, mas em nós mesmos. A ideia aqui é a gente explorar como as nossas falhas, que muitas vezes parecem só erros, podem na verdade ser portais. Portais para uma vida com mais verdade, mais plenitude. E para começar essa reflexão, tem essa frase incrível do Leonard Cohen. Ele diz: há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra. Essa imagem, sabe? A rachadura não como um defeito, mas como o lugar por onde a luz consegue passar. Essa vai ser a metáfora central da nossa conversa. É um convite para a gente olhar para a imperfeição de um jeito completamente novo. E é exatamente aí que essa metáfora se encaixa. Nesse momento, nesse tropeçar em si. Quando a gente comete um erro que nos tira do eixo, que nos desalinha de quem a gente quer ser. É uma hora em que o chão parece que some, né? Mas, como a gente vai ver, é também o momento em que o espelho da alma fica mais nítido do que nunca. Pois é, encarar a si mesmo é um dos maiores desafios que existem. A sensação de ficar perdido quando a gente percebe uma falha é muito real, mas não precisa ser um colapso. Pelo contrário, é justamente nesse momento de vulnerabilidade que a gente ganha uma clareza que é rara, uma clareza sobre quem somos e sobre a distância entre isso e quem a gente sonha em ser. E o ponto fundamental é este: errar conecta a gente. É uma linguagem que todo mundo entende. E quando a gente reconhece isso com honestidade, a gente sai daquele isolamento da vergonha, sabe? E se aproxima da humildade, da compaixão, tanto pela gente mesmo quanto pelos outros. A falha, então, funciona como um espelho, e ela não reflete só o erro em si. Ela mostra as nossas complexidades, aqueles padrões de comportamento que talvez estivessem escondidos, e até as crenças mais profundas que guiam a nossa vida sem a gente nem perceber. Então, a pergunta que fica é essa, né? O que a gente vê nesse espelho? Ele mostra onde a gente está e para onde a gente quer ir. É uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa que nos convida a olhar com coragem para o que for revelado ali. E para guiar a gente nessa travessia, a análise propõe um modelo, uma estrutura com 4 pilares, pensada para ajudar a transformar esse tropeço num degrau, um passo consciente na direção do nosso crescimento. E aqui estão eles. Os 4 pilares são autoconhecimento, crenças propulsoras, propósito eudaimônico e estratégias eudaimônicas. Juntos, eles funcionam como uma base para a gente reconstruir a nossa coerência, a nossa força interior depois de uma falha. Vamos explorar cada um deles um pouquinho. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Ele é a base de tudo, né? É sobre ter a coragem de olhar para o erro de frente, sem negar, e acolher a vulnerabilidade que vem junto. É essa consciência clara que permite que a gente aprenda, sem deixar que a falha nos defina. Em segundo lugar, vem as crenças propulsoras. Muitas vezes, um erro abala a história que a gente conta sobre o nosso próprio valor. O ponto aqui é substituir aquelas crenças rígidas, tipo o perfeccionismo, por outras que nos movem para frente. Crenças que valorizam o aprendizado e a resiliência. O terceiro pilar, o propósito eudaimônico, é como se fosse a nossa bússola interna. Ele nos lembra do nosso porquê. Quando a gente tem um propósito claro, a falha deixa de ser um beco sem saída e vira só uma parte de uma jornada muito maior, alinhada com o que realmente importa pra gente. E por último, as estratégias eudaimônicas. Essa é a parte prática da coisa. São as ferramentas, como a atenção plena ou um diálogo interno mais construtivo, que ajudam a gente a trazer todo esse aprendizado para o dia a dia e a reajustar nossas ações com mais consciência. E esse ponto é muito poderoso porque ele dá um novo significado para a vulnerabilidade. Longe de ser uma fraqueza, ser vulnerável é apresentado aqui como um ato de coragem. É a porta de entrada para a autenticidade e para uma conexão mais profunda com a gente mesmo. E olha só, aqui a gente vê uma escolha fundamental que temos que fazer. De um lado, tem aquela voz interna da autocrítica, né, que julga, que nos aprisiona na vergonha. Do outro, tem a autocompaixão, que oferece compreensão e acolhimento. E tratar a si com gentileza não é ser conivente, não. É, na verdade, o que mais nos impulsiona para a mudança. E todo esse processo nos leva a este lugar, o recomeço. Mas não é um reset, sabe? Não é apagar o que aconteceu. É um avanço consciente, um passo à frente fortalecido por tudo que foi aprendido no caminho. Recomeçar é, na essência, reescrever a própria história. É usar as nossas experiências, e inclusive as mais dolorosas, como matéria-prima para construir um futuro mais alinhado, mais íntegro e mais verdadeiro com quem a gente é. E aqui a gente tem um roteiro bem prático que transforma essa filosofia toda em ação,
Desde o primeiro passo, que é reconhecer o erro com honestidade, sem drama, passando por praticar a autocompaixão, reparar os danos, até o último, que é celebrar o novo passo com humildade. É um guia para um recomeço consciente. E essa frase resume tudo de uma forma muito poderosa. Errar faz parte de ser humano, é inevitável. Mas a escolha de usar esse erro para se reconectar consigo, com os outros, com a vida, essa escolha é nossa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Não se trata de pensar numa grande revolução, mas sim no próximo pequeno passo. Olhando para tudo isso, que novo passo consciente pode ser dado ainda hoje? Um passo em direção a uma vida mais plena, mais conectada. A resposta para essa pergunta é o começo de tudo.